Olá a todos, espero que estejam todos bem, sob a proteção de Jesus, dos nossos companheiros espirituais. E vamos aproveitar mais um momento para a nossa reflexão, para nosso estudo dentro da doutrina espírita. E hoje a gente vai trazer um combo de 2 itens que estão presentes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar sobre a virtude e sobre o dever. Esses 2 itens, eles estão presentes no capítulo 17, Sede Perfeitos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. São 2 mensagens enviadas pelos espíritos ligados à codificação. Sobre o dever nós temos um texto de Lázaro e sobre a virtude nós temos um texto do François-Nicolas Madeleine. E é claro que a gente sempre que vai ler o Evangelho, que tem contato com essas mensagens, que são mensagens assinadas por espíritos, a gente vai notar que cada um deles tem uma particularidade, cada um deles tem um perfil. Muitos espíritos vinculados à codificação vão ter uma passagem na vida religiosa, enfim, no movimento católico, enfim, no movimento religioso, tradicionalmente conhecido, dentro dessa visão europeia que a gente tem, e a gente vai perceber que cada um tem um perfil muito particular, uns são mais incisivos, outros são mais amorosos, e é importante que a gente entenda essas particularidades de cada um. E para somar um pouquinho a essas mensagens importantíssimas, que nós temos, esse conteúdo importantíssimo que a gente tem no Evangelho, a gente também, a gente trouxe um livro também, para fomentar um pouquinho mais essa discussão, do André Comte Sponville, que se intitula O Amor. A proposta, quando a gente traz esses temas, é fazer, eu brinco, geralmente, fazer uma provocação, para que todo mundo que está escutando, que tiver contato com esse estudo, possa também em casa aprofundar essas informações, ler na fonte, no Evangelho, buscar na fonte essas informações que vão se desdobrar em várias outras reflexões. Quando a gente fala aqui, a gente tem um fio condutor, mas é claro que a análise de cada um de nós, dentro de uma leitura íntima, de uma leitura privada, de uma leitura repetida muitas vezes, vai certamente trazer e desdobrar muitas reflexões. A gente escolheu esse livro do André. O André Comte é um filósofo contemporâneo, ele ainda está encarnado, é um filósofo francês, e claro que vai discutir algumas questões pertinentes ao nosso tema. Ele é um filósofo, ele é um estudioso que trabalha muito com essa questão das virtudes, enfim, ele tem outros livros que falam sobre virtudes, e é claro que por ter uma formação também, a gente volta de novo a falar da questão europeia, ele tem essa formação europeia, ele vem também, obviamente, impregnado de todo esse entorno dele, reflexões decorrentes de várias pesquisas e estudos de personagens que o antecederam. A gente sabe que tem milhões de pessoas falando de amor, discutindo o amor e as virtudes na África, na Ásia, enfim, em vários lugares do mundo. É uma reflexão estritamente nossa, mas a gente faz um recorte nessa avaliação aí mundial e traz o André Comte para essa nossa conversa. E aí o André Comte, já no começo do capítulo, do livro dele, ele vai trazer 2 temas de itens muito interessantes para a discussão e que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Um deles é uma pergunta e o outro é uma negativa. Ele vai começar o seguinte, um dos temas dele é o seguinte: o amor é uma virtude? E o outro item que ele vai utilizar para falar, para mostrar seu pensamento, é o seguinte: o amor não é um dever. Então ele faz uma afirmativa, ele faz uma interrogação, ele faz uma pergunta, questionando se o amor é uma virtude, e ele diz também, no outro item, que o amor não é um dever. Então vamos ver o que essa história toda tem a ver com a questão
das nossas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa, o filósofo, né, vai começar a falar sobre virtude, né, definindo o que é virtude, né? Ele vai dizer que essa palavra virtude, ela tem uma origem grega da palavra areté, que significa excelência. E ele vai dizer que a virtude é uma qualidade moral, uma disposição que nos torna melhores, mais excelentes, né? A gente já tem uma percepção muito consistente, né, de que a virtude é algo positivo. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa mensagem, François Madeleine, ele vai começar o item da seguinte maneira: a virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E a gente já sabe que o tema do homem de bem é mostrado, né, enfim, todos aqueles caracteres do homem de bem é apresentado, todos os caracteres são apresentados a nós no item anterior, né, que se intitula justamente Caracteres do Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que dá mais ou menos uma lista, né, uma diretriz para que nós possamos seguir para, se realmente objetivarmos, nos tornarmos pessoas de bem, né? Uma pessoa de bem alinhada efetivamente com a lei divina, né? E nós que estamos falando aqui para um grupo de cristãos, né, seguindo as diretrizes mostradas e principalmente vivenciadas pelo Cristo. Então, a gente tendo essa análise, né, do que é a definição de virtude, a gente vai entrar numa discussão da questão do amor. Por quê? Porque a gente está falando de virtudes, de características, né, de qualidades, que são qualidades positivas, né, e a gente tem uma associação, obviamente, muito grande entre essa questão das virtudes com a questão do amor, né? A gente tem de uma maneira geral, quando a gente fala de amor, a gente está abordando, né, a gente está englobando várias outras virtudes que a gente considera interessantes. E aí o André Comte, ele vai dizer que existem vários tipos de amor. Alguns amores, digamos assim, né, alguns momentos, em alguns momentos esse amor não vai ser necessariamente um amor virtuoso, né? Por quê? Porque a gente pode amar o dinheiro, amar a guerra, amar a crueldade. Tem pessoas que têm esse tipo de amor, né? Mas o que ele vai se deter a falar aqui é daquele amor que a gente, de uma maneira mais global, a gente entende como algo positivo, né? E ele vai dizer o seguinte: para falar sobre essa questão do amor, ele vai usar uma frase de Kant que vai tratar da questão do amor como uma questão relacionada ao sentimento e não à vontade. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. A frase de Kant é a seguinte: ninguém pode ordenar a outro alguém que ame, né? E aí a frase de Kant vem dizendo o seguinte pra gente, né? A frase é de Immanuel Kant, né? E o André Sponville, ele vai utilizar essa frase para poder, né, desenrolar seu pensamento aí. Kant diz o seguinte: não posso amar porque quero, ainda menos porque devo amar, do que se segue que o dever de amar é um contrassenso. Nossa, Adriana, que coisa confusa, não entendi nada. Vamos então, né, para uma comparação aqui bastante prática, né? E vamos usar para isso, né, uma referência assim, né, dos filhos, né? A pessoa aí que tem filhos, né, enfim, que busca educar com todo o amor, com todo o carinho seus filhos, né? E aí uma das questões básicas, né, até inclusive da sobrevivência, né, do filho, de uma criança, né, de um adolescente, é a alimentação. Então, você pode dizer para o seu filho: você deve, eu ordeno, né? Se a gente tá meio usando essa palavra assim, né? A gente sabe que o tratamento em geral não deve ser esse, né? Um tratamento muito mais amoroso, mas só para efeito de comparação a gente vai usar essa abordagem. Eu ordeno que você coma espinafre. Você tem essa possibilidade de ordenar, de colocar esse dever para o seu filho? Tem. Você pode falar para ele: ó, eu quero que você coma espinafre. Você tem que
comer espinafre. Mas você jamais pode ordenar que ele goste de espinafre ou que ame espinafre, né? Então, é nesse sentido que o filósofo coloca essa questão, e aí Kant, né, também, muito anteriormente, coloca essa questão da impossibilidade de impormos a alguém um sentimento, né? A gente não pode obrigar ninguém, por exemplo, a gostar da gente, né? A gente pode usar alguns artifícios de conquista, enfim, de sedução no sentido bem amplo, mas a gente não pode, não tem o controle sobre essa vontade, né, esse sentimento dessa pessoa. Não é uma questão de vontade, é uma questão de sentimento. E aí o André Comte, ele vai dizer que o dever, né, ele está na esfera da obrigação, da coerção, do imperativo, né? A gente ordena, a gente quer que alguém faça alguma coisa. E isso está muito ligado à questão da submissão e da obediência. E quando a gente fala em submissão e obediência, nós que somos espíritos um tanto quanto rebeldes, isso incomoda um pouco a gente, né? Isso, quando a gente fala disso, a gente fica, opa, peraí, essa coisa não vai ser muito boa, muito confortável, muito agradável para mim. Porque a gente está falando da submissão da nossa vontade a alguma coisa e da obrigação que vamos ter em relação a algo. E isso tem tudo a ver com o que Lázaro nos traz aqui no capítulo que fala do dever. Ele diz o seguinte: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, Lázaro também nos aponta, né, da nossa grande dificuldade de cumprirmos nossos deveres, né? E a gente sabe, claro, que as obrigações, que a submissão, elas não são necessariamente coisas ruins, não, elas são, enfim, processos que são intrínsecos às nossas necessidades evolutivas, mas que por muitas vezes, por contrariarem os nossos interesses primeiros, a gente já cria uma certa rejeição. Por outro lado, quando ele fala de virtude, né, o André Comte, ele vai falar que a virtude está mais ligada à questão da potência, né, à questão da excelência, da afirmação. Então, assim, a gente já tem aí uma contraposição entre dever e virtude, e que o André vai explicitar bem, dizendo que essas duas, tanto a virtude quanto o dever, cada uma delas é algo diferente, elas não significam a mesma coisa. E aí, quando ele fala, né, dessa questão do dever, né, a gente precisa definir também o que é o dever. Né? A gente sabe de várias das nossas obrigações, de várias das nossas demandas, né, de fazermos aquilo, como a gente colocou um pouquinho antes, aquilo que não é muito a nossa vontade, né, a nossa tendência inicial, mas a gente sabe que dentro da nossa vida social, da nossa vida familiar, né, da nossa vida como espíritos, estejamos nós encarnados ou não, a gente vai precisar respeitar, cumprir uma série de deveres para que as coisas funcionem, né, com uma certa ordem e para que nós também possamos aprender, né, burilar algumas características nossas. E aí é o Lázaro que vai nos dar o que é o parâmetro de dever para nós podermos pautar as nossas escolhas, né? Decidirmos que decisões tomar ao longo da nossa vida. Lázaro vai dizer o seguinte: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. O dever acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Todos nós que tivemos, né, a felicidade de termos uma orientação educacional, né, dentro da nossa casa, enfim, em vários lugares por onde estivermos
por onde tivermos passado, né? A gente que teve essa possibilidade de ter uma orientação carinhosa, amorosa, segura, todos nós conseguimos entender bem isso, né? E todo mundo já ouviu em algum momento da vida: olha, o seu direito termina onde começa o direito do outro, né? A gente tem, com frases diferentes, a gente tem a mesma orientação. E aí a gente vai, né, quando Lázaro fala dessa questão do dever, a gente vai ter bem essa questão de direito e dever, né? Da gente entender que existem limites e que a transposição desses limites, né, de nossas ações, quando transpõe determinados limites, a gente vai acabar afetando, né, negativamente a vida daquela pessoa que está convivendo de alguma forma, de uma forma mais direta ou não, a gente está convivendo com aquela pessoa. Então é o cuidado que a gente tem que ter de pautar as nossas ações, né, a nossa conduta no respeito ao espaço do outro, ao direito do outro. A gente entende geralmente muito de direito, do nosso direito, né? Não, isso daqui é meu espaço, eu preciso que esse espaço seja respeitado, eu preciso que ninguém invada esse meu espaço, porque aqui é meu limite, mas a gente tem geralmente uma dificuldade muito grande de não invadir o espaço do outro, né? E aí Lázaro vai dizer pra gente o seguinte, que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Isso é sensacional, gente. A doutrina espírita, ela fala o tempo inteiro de livre-arbítrio. Não adianta a gente estudar esses temas, isso eu estou falando para mim também, principalmente, primeiramente para mim. Não adianta a gente falar bonito sobre livre-arbítrio, sobre reencarnação, sobre vários temas que estão presentes no conteúdo doutrinário, se a gente não entende as implicações práticas desses temas. Então, a doutrina espírita está chamando para a gente a todo momento a responsabilidade, né, sobre as nossas escolhas. A gente já falou num outro estudo sobre esse protagonismo que nós temos que ter diante da vida. Não adianta a gente, no momento que a gente está estudando, né, a doutrina espírita, a gente sabe que, né, cada um aqui de nós está num nível, está num momento, até do estudo mesmo da doutrina, enfim. Mas enfim, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: a gente já não está mais no momento de culpar ninguém pelas nossas escolhas infelizes, pelos nossos desacertos. É claro que as pessoas vão nos influenciar. A proposta é essa, é que o mundo, né, esse mundo difícil em que a gente vive, a proposta da nossa reencarnação é que haja essas dificuldades, essas divergências, não como um castigo ou como uma punição, mas como uma consequência de nossas escolhas equivocadas no passado, que hoje funcionam para a gente como grandes mestres. Então, nenhum de nós está sendo punido por Deus, né? Absolutamente. Nós estamos resolvendo as nossas questões pretéritas com a nossa consciência. A gente está se resolvendo com a gente mesmo. Então, assim, a vida dentro das suas leis, Deus, a justiça divina, dentro de leis estabelecidas que valem para todos, ela traz isso para a gente, né? Deus vai fazer essa proposta de educação através desse caminho, caminhos que nós mesmos escolhemos e que agora, nesse momento em que temos mais maturidade, precisamos olhar as dores e as dificuldades como degraus de ascensão, né? E aí, cada um de nós vai ser chamado a responder por isso e a se posicionar diante dos seus deveres como espíritos eternos e como seres encarnados, porque a gente tem várias questões a resolver como encarnados. A gente está num país, a gente está dentro de uma sociedade, a gente precisa ter vários posicionamentos, né? Sempre estamos nos posicionando para que a gente possa efetivamente fazer a diferença nesse mundo, né? Ter o nosso salgar, né? Salgar da maneira certa, né? Essa nossa vida, essa nossa passagem aqui no planeta, né? E quando ele fala de livre-arbítrio, quando Lázaro fala de livre-arbítrio, ele está falando daquela escolha, daquele livre-arbítrio que vai levar aquela escolha íntima que muitas vezes ninguém vai ver.
Então a gente não vai ser, muitas vezes, dentro das nossas escolhas, a gente não vai ser nem aplaudido nem criticado. Ninguém vai nem dar conta disso, mas a gente vai, perante a nossa própria consciência. Então é interessante porque a gente vê dentro da sociedade várias gradações. A gente tem aquelas pessoas que não cumprem nenhuma lei, enfim, as leis estabelecidas não valem para essas pessoas. A gente não vai entrar aqui no mérito de questionar algumas leis, enfim, que também são leis civis, que são muito variáveis dentro de interesses econômicos, político-partidários, enfim, a gente não vai discutir isso aqui, mas assim, a gente tem um conjunto de leis que, de uma maneira mais geral, visa gerenciar a nossa vida em sociedade. Então, existem pessoas que não são incapazes de cumprir a própria lei estabelecida. E, fugindo um pouco, saindo um pouco desse âmbito da legalidade estabelecida socialmente, a gente tem uma questão de ética, né? Que é justamente quando você faz as escolhas sem que ninguém veja, né? Você acha algo, você vê alguém perder algo, né? Ou você recebe um troco a mais, é inquestionável, a gente vai devolver, a gente vai tentar restituir esse valor, né? Enfim, a pessoa que tem direito a ele, né? Então, assim, muitas vezes ninguém nem vai perceber isso, ninguém nem vai ver isso, mas é você que vai dar conta. Isso vai estar numa esfera de uma questão ética. E aí, Lázaro também é muito feliz, né? Na sequência da sua reflexão, quando ele diz que Deus, de várias maneiras, permite que os seus filhos passem pelas situações mais variadas, até para facear muitas vezes a questão de uma experiência dolorosa, para se sentirem, para se colocarem no lugar de seus irmãos na hora que seus irmãos sofrem. Então isso vem aí ao encontro daquilo que a gente tem conversado muito, né, que é uma palavra que está vigente aí, talvez até um pouco já desgastada, que é a questão da empatia. E essa questão e essa dinâmica da vida da qual Deus se utiliza para que todos os seus filhos vivenciem diversas experiências, está muito relacionada à questão da reencarnação. A reencarnação, é claro que numa mesma vida a gente pode passar, né, por situações bastante díspares, mas quando a gente pensa na reencarnação, a gente pensa que essa situação é uma situação que nos coloca diante de vivências múltiplas, ou seja, nós, o mesmo espírito, vai viver experiências muito diferenciadas em variadas encarnações. Então, ele diz o seguinte, Lázaro vai dizer o seguinte pra gente, né? A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Por quê? Porque muitas vezes a dor que dói no outro não dói em mim. Então eu não consigo entender, por exemplo, a injustiça, né? Os malefícios da grande desigualdade social que nós vivemos, os malefícios da escravidão, as consequências de nossas ações pretéritas. Às vezes a gente não passa por determinadas situações, né? E a gente não consegue, por falta de sensibilidade, a gente não consegue perceber a dor do nosso companheiro. Então, dentro dessa dinâmica da vida, que tem como proposta a educação, né, do ser humano, a educação do espírito, a gente tem essa possibilidade de voltar, ir e vir, sob os mais diferentes tons de pele, sob diferentes títulos acadêmicos ou uma ignorância quase absoluta. Né? A gente vai experimentar isso para poder, através da nossa própria experiência, se colocar no lugar do outro e entender sim que é necessária a nossa atuação para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né? A dor, o escândalo, ele vai vir, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então é nossa tarefa minorar o sofrimento daqueles que temporariamente atravessam situações difíceis. E não é assim que a gente burila a virtude?
Não é assim que a gente educa nossos sentimentos, a nossa sensibilidade para nos tornarmos pessoas mais virtuosas, senão com essa percepção, com esse sentimento de amor ao semelhante, de entender que o semelhante tem o mesmo direito que eu tenho de ser feliz, o mesmo direito ao alimento, à instrução, ao carinho, à proteção, aos cuidados, né? Então, a gente, nessas experiências, a gente está burilando essas virtudes. E aí, o Nicolas Madeleine, falando sobre a virtude, ele vai dizer o seguinte: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. E é claro que quando ele fala isso, ele não está usando o termo graça como um presente que a gente vai receber imerecidamente. A gente brinca que a gente que já tem mais de 2 semanas de doutrina espírita já precisa entender algumas coisas e perceber que nada vem sem o nosso esforço próprio, vem sem o nosso investimento energético, né, para nos tornarmos criaturas melhores. E aí, voltando um pouquinho para o André Comte Sponville, ele faz uma consideração muito interessante a respeito da questão do Novo Testamento, porque ele diz que mesmo que ele seja ateu, muitas pessoas questionam a ele: mas você é ateu, mas você fala em Novo Testamento e você fala em Jesus? E ele diz o seguinte, que não é porque ele é ateu que ele não possa ser uma pessoa inteligente que vá buscar, né, se informar a respeito de um dos livros, né, das informações vindas, informações importantes que definiram também o curso de várias comunidades, né, de várias pessoas dentro da civilização, da história da humanidade, que são o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então, ele busca estudar também isso, porque ele sabe que esses textos, que essa informação, né, e notadamente que ele vai falar da vida de Jesus, tem uma influência muito grande na história da nossa sociedade. E ele vai dizer, ele vai também fazer para falar disso, ele vai também fazer uma referência a Kant, né? Porque Kant diz o seguinte: como que Jesus ordena, né, tem um imperativo de que a gente tem uma proposta imperativa, digamos assim, de que nós amemos uns aos outros, se eu não posso ordenar que alguém ame, né? A gente acabou de falar que a gente não tem essa possibilidade de ordenar um sentimento, né, o desenvolvimento, enfim, o surgimento de um sentimento no outro. E aí ele fala o seguinte, que a proposta de Jesus não é que a gente ame, né? É que nós possamos agir como se amássemos. E isso tem tudo a ver com a discussão da virtude e do dever. É claro que a gente não pode ordenar o amor, mas existe uma sugestão de que nós, na nossa prática, né, na nossa praxis, na nossa prática de convivência com o outro, que a gente faça o esforço de viver, de agir como se amássemos. E, Adriana, isso ficou complicado de novo. Então, vamos pegar de novo a referência do filho, né, daquela criatura que está ali sob seus cuidados. Ele diz o seguinte: quando a gente ama, a gente ama. A gente faz as coisas por amor. A gente não fica justificando, a gente não fica pensando muito. Só que quando a gente não ama, a gente precisa fazer um esforço. A gente precisa superar algumas dificuldades nossas para que a gente haja como se amássemos aquela pessoa ou aquela criatura. Vamos explicar um pouquinho mais falando aí da questão do filho. Por exemplo, quando a gente, né, o pessoal aí que tem filho, né, que tem neto, quando a gente tem um filho, né, ninguém dá comida para o filho porque é dever, certo? Estamos considerando, amigos, condições normais, né, condições, não gosto muito dessa palavra normais, mas assim, condições em que a gente tem uma relação de afeto estabelecida, né, que os problemas de reencarnação, né, as questões ligadas à reencarnação, à reeducação daquelas almas não é tão problemático a ponto de gerar ódios, enfim, essa questão toda. Quando a gente tem uma conjuntura dentro de um padrão razoável de harmonia,
todos aqueles que cuidam de seus filhos, cuidam por amor, né? Ninguém amamenta um filho e diz assim, é meu dever amamentar e por isso eu estou amamentando. Não, eu amamento porque eu amo. Eu quero esse contato, eu quero esse amor, eu quero esse vínculo, eu quero que meu filho cresça forte, né? Mas quando a gente não ama quase que naturalmente os outros, a gente precisa fazer um esforço, né? Então, claro que Jesus não ordenaria algo impossível. Ele não nos propõe, não tem uma proposta de que a gente efetivamente ame, né, contrariando uma tendência nossa, né, uma característica nossa de não poder tratar do amor como um simples gesto de escolha, de vontade. Ele propõe, né, segundo a leitura de Kant, ele propõe que nós nos comportemos dentro da sociedade como se amássemos, né? Então a gente vai exercitando, a gente vai fazendo esse exercício de amar aquelas pessoas que naturalmente não nos despertam amor. Então, por exemplo, ninguém usa, o André Conte ele vai usar essa palavra, ninguém se vê generoso para com seu filho. Não, a gente ama o nosso filho. Agora, a gente é generoso com uma pessoa com quem a gente tem um vínculo afetivo que não chega a se chamar amor. E aí o André Conte ele vai dizer o seguinte, que a gente não deve concluir precipitadamente que o dever está superado. Ele só é superado pela virtude quando esta triunfa. Então vamos repetir aqui o que o André fala. Ele, o dever, só é superado pela virtude quando a virtude triunfa. Amigos, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está exercitando a virtude, né? Como é que a gente está exercitando virtude? Através do dever. Vai ter uma hora que de tanto a gente exercitar essas virtudes, elas vão efetivamente fazer parte de nós. Elas vão nos permear completamente. Enquanto isso não ocorre, é necessário o dever. É necessário a gente fazer um esforço para respeitar o outro, né? Às vezes amar a gente ainda não consegue, né? O André Conte ele vai falar assim, o ideal é agir por amor. Mas como o ideal ainda está um pouquinho longe da gente, vamos agir como se amássemos. É claro que o ideal é que a gente faça as coisas com o amor maior que a gente tiver. Mas enquanto a gente não consegue ter essa virtude que é o amor, é preciso que a gente se exercite, que a gente se burilhe no dever, que a gente faça essa promessa, que a gente assuma esse compromisso conosco mesmos, né, da gente poder exercitar esse dever, né, porque a gente ainda está treinando para amar de verdade. Né? E aí, para a gente finalizar, né, a nossa conversa aqui de hoje, a gente não podia deixar de falar de Jesus. Né? Jesus não faz o que faz por nós, não criou esse planeta escola, não criou a nossa casa por obrigação, por dever. Não, Jesus cuida de nós, vela por nós, nos assiste, nos protege, nos inspira, nos intui. Jesus trabalha com uma equipe maravilhosa, nos assessorando, não é por dever, é por amor. E Jesus já conquistou isso, pelas suas experiências, pelas suas escolhas. E Ele, sendo o nosso guia e modelo, nos inspira e nos orienta para que também façamos isso. Né? Jesus para a gente não é um espírito criado de forma especial, não, é um espírito que criado como nós, se tem seu início, né, numa experiência de simples ignorante, de um ser simples e ignorante, por suas escolhas, por sua dedicação, por seu crescimento espiritual, por seu investimento no bem e no amor. Na atual conjuntura se encontra, né, se a gente pudesse categorizar Jesus, né, mas fazendo uma análise bem limitada para o nosso entendimento, Jesus chega ao ponto de espíritos puros. É o nosso destino também, mas é preciso que a gente se esforce. Enquanto a gente não consegue
amar do jeito que a gente gostaria, enquanto que a gente não consegue se doar do jeito que a gente gostaria, que pelo menos nós consigamos respeitar o espaço do nosso semelhante, que a gente consiga respeitar, né, os desejos, as vontades, que a gente consiga conviver harmoniosamente com esses espíritos que caminham do nosso lado a lado, exercitando a arte de amar. E que Jesus nos abençoe.